Desse lado aqui, do lado direito, do meu lado direito, né? A gente vai ter essa representação de um site que não usa tags semânticas, né? Então, a gente vai ter, né, uma div, daí vai ter o título com um span, daí vai ter uma div com um span e uma UL. Aqui a gente até pode ter uma section e um article, né? Mas geralmente quando a pessoa vai criar um site, né, que nem eu tinha comentado, ela acaba usando divs para fazer quase tudo, né? E se a gente for comparar com esse aqui da esquerda, a gente vai ver qual é a melhor forma de fazer, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, que a gente tem essa div com um span e um H1, a gente poderia trocar por uma header e um H1. Né? Então, a gente poderia ter um cabeçalho que tem o H1, né? O título principal da página. O H1 é o título principal, né? Da página. Daí aqui a gente tem um nav com um L e os LIs dentro. Né? Então a gente vai ter uma tag de navegação e a tag de lista dentro. Em vez de ter uma div, né? E, sei lá, esse span aqui não precisaria, talvez. Poderia ter só a div. Em vez de usar um nav, a pessoa usaria uma div. Né? Não, para mim não faz muito sentido, né? Mas, de novo, né? Como eu falei, isso é bem comum em pessoas que estão começando a programação. Aqui também, né? Eu tenho uma tag main que vai ter todo o conteúdo principal da minha página. Daí, em vez de usar a tag main, muita gente vai acabar usando uma div. Então, esse spam também aqui não precisaria. Não sei porque tem um monte de spam perdido aqui, mas deixa eu tirar eles. Então, poderia ser só assim, uma div. E aqui, né? Em vez de section, muita gente usaria uma div também. Div aqui em vez de o article, a pessoa usaria, sei lá, div em uma div. Aqui também, uma div. Daí fica um monte de div, né? Isso que é uma coisa que também acontece muito, né? Tipo, a pessoa... Tem muita gente que tem medo de usar divs. Por quê? Geralmente porque ela tá usando divs para tudo. Daí ela começa a olhar o HTML dela e ela vê. Tem muita div aqui. Eu tô usando div demais. Não posso usar div. Daí ela começa a ter medo de usar as divs, né? Se vocês forem ver aqui na representação da esquerda, a gente não tem div nenhuma. Né? A gente não precisou usar nenhuma div. A gente usou um header aqui no cabeçalho, a gente usou um nav aqui para organizar os nossos menus, a gente usou o main para o conteúdo principal, o section para criar uma seção, aqui a gente usou uma tag de article para criar um artigo, né, o artigo 1, aqui uma tag de article para criar o artigo 2 e um footer para criar o rodapé. Aqui também, né, em vez de footer, muita gente usaria um div. Ah, Beto, mas é errado usar div para tudo? Cara, tipo, vai funcionar. Teu site não vai dar nenhum erro, não vai quebrar porque tu usou divs. Tu pode estilizar tudo com div, tá? Não vai dar erro, mas semanticamente ele vai ficar pobre. Né? Ele vai ser muito menos... Na hora do Google varrer esse site, né, e ler ele para entender o que ele trata, quais são as informações, qual é o conteúdo, ele vai ter muito mais dificuldade. Leitores de tela, como eu comentei também, né, eles vão ter mais dificuldade também para passar em cada uma das tags dos conteúdos e ler e interpretar o que é cada coisa. Até para falar para a pessoa, muitas vezes, né? Uma pessoa que não enxerga, por exemplo, que só depende da audição, esses leitores eles vão ler e vão falar para a pessoa e ele também vai ter dificuldade de interpretar essas tags. Né? Então, tudo isso é algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente está trabalhando com HTML semântico. E é uma coisa que muita gente não se preocupa, né? Porque, como eu falei, desse jeito aqui, da direita, ele vai funcionar. Ele só vai ficar ruim. Aqui também não precisa desse spam. Ele vai ficar, né, não muito semântico. Aí tem gente que até vai além, né? Em vez de usar uma lista para listar aqui os menus, usaria uma div. Usaria uma div aqui e tudo isso aqui ela trocaria para divs também. Eu já vi isso acontecendo, tá, pessoal? Esse tipo de coisa aqui. Ou vai criar uma lista, sei lá, uma lista de imagens. A pessoa vai lá e usa um monte de divs, em vez de usar uma UL, que seria muito mais semântico, né? Então, a dica é, sempre pensem o que vocês querem criar e qual é a tag mais específica, né, mais semântica para cada situação. Então, eu preciso criar uma lista de imagens. Tu mesmo já está falando, uma lista. Qual é a tag de lista? Tem a UL, que é uma tag, é o unordered list, né, uma tag desordenada, então uma lista desordenada, desculpa, que é uma lista que não tem ordem, então meio que os itens não interessam muito a posição, então tu pode botar qualquer lugar ali, não vai importar. E tem a OL, né, que é uma ordered list, que é uma lista ordenada, que daí é uma lista que tem uma ordem de fato, né? Então, por exemplo, um ranking do Campeonato Brasileiro. Tem uma ordem, tem o primeiro colocado, o segundo, o terceiro. Então, tu vai ter que ter uma OL para criar isso, né? Então, sempre esse tipo de dúvida, né, ou de pergunta que vocês têm que ter na hora de criar o HTML de vocês. Qual é a tag mais específica para cada situação? Com o tempo, com a prática, vocês vão melhorando isso, se aperfeiçoando,
e ficando melhores em identificar qual é a tag, qual é a melhor tag para cada situação, beleza? Então é basicamente isso, assim, não tem muito mistério, é uma coisa que vocês vão pegando com o tempo, vocês não vão acertar tudo de primeira, obviamente, né? Não tem problema, mas sempre nos eventos, né, na semana do zero programador contratado, o Cadu e eu fazemos HTMLs do zero e a gente sempre vai usar tags semânticas, então já é uma coisa que vocês vão se habituando, né, a também pensar dessa maneira. No curso a gente fala muito sobre semântica, a gente também sempre usa as tags semânticas, então é isso, tá? Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço!